A fama em Hollywood é um veneno doce. Ela faz crianças brilharem como estrelas, só para depois as engolir na escuridão do esquecimento. Por trás de cada câmera no tapete vermelho, por trás de cada aplauso, esconde-se um preço que quase ninguém consegue pagar: a perda da própria inocência. Esses rostos jovens fizeram o mundo rir e chorar, mas quando as luzes se apagaram, eles ficaram sozinhos com o silêncio. Alguns se despedaçaram, outros lutaram, e alguns encontraram um novo sentido em meio aos escombros. Esta é a história de 7 estrelas infantis que tiveram tudo, perderam tudo, e ainda assim, encontraram coragem para continuar vivendo. 1. Britney Spears. No final dos anos 1990, Britney Spears era mais do que uma popstar. Ela era um fenômeno mundial. Com Baby One More Time, uma geração inteira dançou ao som de sua voz, seu sorriso e sua inocência juvenil. Ela era a princesa do pop, o rosto de uma era em que o sucesso parecia ilimitado. Mas por trás das luzes brilhantes do palco escondia-se uma jovem, presa entre a fama, o controle e a pressão incessante para ser perfeita. Com mal 20 anos, cada passo, cada lágrima, cada erro era esmiuçado pela imprensa. Seu colapso em 2007, o momento em que raspou a cabeça, correu o mundo. Muitos viram loucura nisso, mas na verdade era um grito por liberdade. Um silencioso basta, que ninguém queria ouvir. Anos depois, sob a tutela de seu pai, Britney viveu como uma prisioneira de sua própria fama. Mas ela não desistiu. Em meio a batalhas judiciais, escárnio público e feridas na alma, ela reencontrou sua voz. Milhões de pessoas em todo o mundo a apoiaram com o grito "Das Free Britney". Hoje, Britney Spears não sobe mais ao palco para agradar ninguém. Ela está lá porque ela mesma quer. Seu rosto pode estar marcado pelos anos, mas em seus olhos brilha um novo tipo de luz. A luz de uma mulher que aprendeu a viver para si mesma. Sua história nos lembra: até as estrelas mais quebradas podem brilhar novamente se encontrarem a coragem de ser quem são. 2. Johnny Depp. Johnny Depp nunca foi apenas um ator. Ele era um mistério. Desde seus primeiros dias em 21 Jump Street, ele fascinou com uma mistura de melancolia e rebelião que o tornou um símbolo de liberdade artística. Com papéis como Edward Mãos de Tesoura, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e Piratas do Caribe, ele criou ícones que se gravaram indelevelmente na memória coletiva. Para muitos, ele era o epítome do gênio moderno, excêntrico, criativo, imprevisível. Mas nos bastidores, começou um declínio silencioso. A pressão da fama, décadas de abuso de álcool e relacionamentos tóxicos deixaram marcas em sua alma e em seu rosto. O sorriso outrora jovem e charmoso deu lugar a uma expressão cansada e marcada. A mídia que antes o idolatrava transformou-se em juiz. Cada detalhe de seu inferno particular foi publicamente explorado, cada sombra iluminada de forma exagerada. Apesar de tudo, Johnny nunca perdeu o que o definia: sua arte. Na música encontrou consolo, no cinema independente recuperou sua dignidade. Ele parou de querer agradar ao público e começou a criar novamente a partir do coração. Hoje Johnny Depp não está mais em busca de fama, mas em busca da verdade. Ele cometeu erros, carregou cicatrizes, mas sobreviveu. E talvez essa seja exatamente sua maior função, a do homem que caiu, mas nunca desistiu. Sua história mostra que verdadeiros artistas não são medidos pelos aplausos, mas pela profundidade de sua queda e pela capacidade de se levantar novamente. 3. Macaulay Culkin. No início dos anos 1990, nenhum Natal era completo sem ele. Macaulay Culkin, o pequeno Kevin de Esqueceram de Mim, era o rosto da inocência, da alegria infantil e do humor familiar. Com seu sorriso travesso e seu carisma natural, ele se tornou da noite para o dia a criança mais famosa do mundo. Milhões o amavam, Hollywood o cobriu de ofertas, e dinheiro parecia nunca mais ser um problema. Mas o preço da fama era alto, alto demais para uma criança. Por trás do sorriso alegre escondia-se um menino que foi consumido pela indústria e esmagado por conflitos familiares. As constantes filmagens, a pressão da mídia e a disputa por seus milhões tiraram dele o que nenhum dinheiro pode substituir: sua infância. Na adolescência, Macaulay decidiu deixar tudo isso para trás. Ele se retirou da vida pública
enquanto o mundo se perguntava o que havia acontecido com o antigo prodígio. As manchetes sobre drogas, solidão e sua aparência pálida e frágil pintavam a imagem de um menino perdido, mas Culkin não se deixou quebrar. Com sua banda de rock The Pizza Underground e um estilo de vida pouco convencional, ele encontrou uma nova expressão de sua liberdade. Nenhum grande estúdio, nenhuma expectativa, apenas música, amor e uma vida tranquila com sua parceira e seu filho. Hoje, Macaulay Culkin vive longe do brilho de Hollywood, mas talvez pela primeira vez verdadeiramente feliz. Sua história não é um conto de fadas, mas uma lição silenciosa. Às vezes, crescer significa deixar os aplausos para trás, para reencontrar a si mesmo. 4. Brendan Fraser. No final dos anos 1990, Brendan Fraser era o epítome do charmoso herói de Hollywood. Com seu humor, seu corpo atlético e seu carisma caloroso, ele conquistou as telas em filmes como George, O Rei da Floresta e A Múmia. Para o público, ele era o aventureiro perfeito, forte, engraçado e inabalável. Mas por trás do sorriso do queridinho do público escondia-se um homem que estava lentamente se despedaçando. Anos de esforço físico durante as acrobacias, estresse emocional e uma experiência traumática que ele escondeu por anos deixaram marcas. O corpo que antes personificava heróis falhou, e Hollywood, impiedosa como sempre, virou-lhe as costas. A estrela outrora brilhante desapareceu dos holofotes, seu rosto alterado, seus olhos cansados. Mas Fraser não desistiu. Ele se retirou para se curar, física e mentalmente. E então, anos depois, veio seu inesperado retorno, A Baleia. Nesse papel ele não mostrou o herói impecável, mas um homem profundamente humano e vulnerável. E o mundo prendeu a respiração. Suas lágrimas ao receber o Oscar por isso não foram lágrimas de triunfo, mas de libertação. Hoje, Brendan Fraser é um símbolo de esperança. Ele prova que mesmo no esquecimento reside a chance de renascimento. Sua queda e ascensão nos lembram que a verdadeira força não está nos músculos, mas no coração. 5. Shia LaBeouf. Shia LaBeouf era o rosto de uma nova geração de Hollywood, cru, honesto e imprevisível. Como um menino engraçado e cheio de energia em Even Stevens, ele começou sua carreira, mas com filmes como Transformers e Indiana Jones, ele se tornou uma estrela internacional. Ele tinha tudo o que um ator poderia desejar: talento, fama e a confiança de grandes diretores. Mas por trás do sorriso do queridinho do público, fervilhava uma tempestade. Shia nunca foi alguém que se adaptasse. A fama que o sustentava tornou-se um fardo. Álcool, ataques de raiva, violência. Cada má conduta ia parar nas manchetes. Sua energia rebelde que o tornou famoso transformou-se em autodestruição. Seu rosto, marcado por cansaço, cicatrizes e tatuagens, tornou-se o espelho de uma alma que lutava consigo mesma. Mas Shia é mais do que seus escândalos. Ele é um artista que transforma dor em expressão. Suas performances provocativas, seus projetos de arte radicais, seus filmes, todos são tentativas de entender os demônios dentro de si. Em entrevistas, ele falou abertamente sobre culpa, vício e o desejo de ser uma pessoa melhor. Hoje, Shia vive recluso, longe dos holofotes. Ele luta com seu passado, busca reconciliação e permite que a arte se torne novamente um lugar de cura. Ele não é um herói, nem uma vítima, mas um ser humano em busca de redenção. Sua história nos lembra que o talento não é um escudo, e que, às vezes, a maior arte reside em não ser perfeito, mas verdadeiro. 6. Edward Furlong. Em 1991, um jovem adolescente desconhecido surgiu nas telas e mudou Hollywood. Edward Furlong, o rebelde John Connor de O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final de repente era o rosto de uma geração. Seu olhar, ao mesmo tempo desafiador e vulnerável, fez dele um ídolo da noite para o dia. Todos viam nele o próximo superstar, mas o mundo da fama não esperou que ele crescesse. A tentação veio cedo. Festas, drogas, relacionamentos passageiros, tudo isso antes mesmo de completar 18 anos. A mídia o celebrou, até encontrar algo diferente para escrever. Sua queda, seu rosto, outrora símbolo da inocência juvenil, com os anos tornou-se mais pesado, mais cansado, marcado pelo vício. Cada nova manchete contava a mesma história, uma esperança perdida. Mas Furlong permaneceu, apesar de tudo, um lutador.
Por trás da fachada negligenciada, havia uma pessoa que não queria desistir. Ele passou por reabilitação após reabilitação, compareceu a tribunais, caiu novamente, e ainda assim se levantou. Em pequenos projetos de cinema, ele começou a retornar cautelosamente, sem glamour, sem tapete vermelho, mas com honestidade. Hoje não se vê mais nele a celebrada estrela adolescente, mas um homem que aprendeu a viver com suas sombras. Ele fala abertamente sobre seus erros, sobre culpa e perdão. E é exatamente aí que reside sua força. Ele não é um símbolo de fracasso, mas de sobrevivência. A história de Edward Furlong mostra que a fama pode ir e vir, mas quem se reencontra ganhou o maior prêmio. 7. Haley Joel Osment. No final dos anos 1990, um menino disse uma frase que entrou para a história do cinema: "Eu vejo gente morta." Com apenas 11 anos, Haley Joel Osment tornou-se uma das crianças mais famosas do mundo através de O Sexto Sentido. Sua voz tímida, seus olhos sérios e a incrível maturidade com que atuava fizeram dele um prodígio e um dos mais jovens indicados ao Oscar de todos os tempos. O mundo esperava grandes coisas, mas foram exatamente essas expectativas que se tornaram seu fardo. À medida que ele crescia, Hollywood não encontrava mais lugar para ele. Os papéis rarearam, as manchetes ficaram menos frequentes e, quando vinham, raramente eram amigáveis. Seu rosto redondo, sua barba, sua aparência adulta incomum, tudo isso foi zombado, como se a perda da infância fosse um delito. Nesse período de silêncio, Haley lutou consigo mesmo, com álcool, desorientação e a dolorosa pergunta: quem sou eu sem a fama? Mas em vez de se perder no passado, ele decidiu recomeçar. Em papéis menores, em peças de teatro e produções independentes, ele redescobriu a alegria de atuar, não pela fama, mas por amor à arte. Hoje, Haley Joel Osment é um homem calmo e ponderado, que aprendeu a não se definir pelos aplausos. Ele sabe agora que o talento não desaparece quando o mundo vira as costas, ele apenas muda de forma. E às vezes o maior sucesso é encontrar a coragem de seguir em frente, mesmo quando ninguém mais aplaude. 7 rostos, 7 histórias, e no entanto, uma verdade em comum: a fama é uma luz que aquece e queima ao mesmo tempo. Todas essas pessoas cresceram enquanto o mundo observava. Elas foram amadas, julgadas, esquecidas e às vezes zombadas. Mas o que as conecta não é a queda, mas a coragem de continuar vivendo quando os aplausos já se calaram. Britney Spears lutou por sua liberdade. Johnny Depp superou a tempestade da opinião pública. Macaulay Culkin encontrou paz longe das câmeras. Brendan Fraser retornou com um coração partido, mas uma alma inabalável. Shia LaBeouf transformou o caos em arte. Edward Furlong aprendeu a domar seus demônios. E Haley Joel Osment encontrou no silêncio o que a fama nunca pôde lhe dar: a si mesmo. Seus rostos podem ter envelhecido, mas em cada um deles arde uma história que é maior do que o brilho de Hollywood. A história da condição humana. Porque no final não importa quem um dia foi celebrado, mas quem teve a coragem de sair da própria sombra. Talvez seja exatamente aí que reside a verdadeira fama, não nas luzes, mas na escuridão que se sobrevive.